Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 5, Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Na aula de hoje, nós vamos conceituar o fruto do Espírito. Também nós vamos distinguir e relacionar fruto do Espírito e dons espirituais. Até o final da aula, nós vamos conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre, estamos a estudar o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos que nós aqui temos gravado na Escola Bíblica Dominical. Todas as pré-aulas estão lá no nosso site. Também esses slides que aparecem na vossa tela, você pode fazer o seu download gratuitamente. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, você pode dar a sua aula usando esses slides. Se você não é professor da Escola Bíblica Dominical, você pode baixá-los e acompanhar juntamente comigo o estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos a estudar na data de hoje fruto do Espírito, o Eu Crucificado. O texto áureo da nossa lição está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15 e o versículo de número 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que maravilhoso é nós termos esta esperança, é nós esperarmos em Cristo, é nós esperarmos em Jesus, é nós buscarmos todos os dias a renovação do Espírito Santo para a nossa vida, e então a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo estará sobre nós, para que nós possamos com muita alegria, para que nós possamos com muito amor e fervor anunciar a mensagem do Evangelho. A verdade prática, o fruto do Espírito, é um dos temas mais vibrantes da ética cristã. Por quê? Porque mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós vivenciamos esta graça de termos o Espírito Santo na nossa vida, com certeza a cada dia mais nós vamos expressar para o mundo a graça de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus na nossa vida perante esse mundo que não tem salvação. A leitura bíblica em classe está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. A introdução da nossa lição: quem é cheio do Espírito deve desejar o fruto do Espírito na mesma intensidade que deseja os dons espirituais. É por isso que nós devemos buscarmos a sermos cheios do Espírito Santo.
É por isso que nós devemos sempre estar cheio do Espírito. Por quê? Sendo cheio do Espírito Santo, com certeza o desejo de ter na nossa vida, de ser usado pelo Espírito Santo com os dons espirituais, também com certeza vai ser intenso na nossa vida. Se os dons são sinais poderosos para a evangelização e edificação da igreja, o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma natureza purificada em meio a uma geração corrompida. Então, os dons, eles são sinais poderosos para a evangelização. O fruto do Espírito na nossa vida vai expressar para o mundo que este sinal dos dons do Espírito Santo, ele é poder para a salvação do mundo. São sinais. Se nós temos então o fruto do Espírito gerado na nossa vida, moldando a nossa vida, se nós temos esse fruto do Espírito gerando a cada dia nós o caráter de Cristo, com certeza os dons espirituais, eles também vão ser atuantes em nós, e através dos dons espirituais nós vamos ser usados pelo Senhor para então pregar o Evangelho e anunciar a mensagem da salvação. Quem é luz brilha nas trevas. O fruto do Espírito na vida do crente testemunha que sua vida está crucificada com Cristo. Se o fruto do Espírito está trabalhando na sua vida, se você está deixando o Espírito Santo moldar a sua vida, com certeza você vai ser uma testemunha de Cristo, porque o caráter de Cristo vai sendo gerado na sua vida a cada dia, e você vai demonstrando através do fruto do Espírito que você é de Cristo. E se você é de Cristo, você é luz. E se você é luz, você vai brilhar em meio a esta geração corrompida no pecado. Que você também não é mais dominado pelos desejos pecaminosos da carne. O fruto do Espírito sendo gerado na nossa vida vai também expressar que nós não somos mais dominados pelo desejo da carne, mas que nós fomos transformados, que nós fomos renovados pelo poder do Espírito Santo. E agora o fruto do Espírito em nossa vida vai expressar que os desejos da carne não mais dominam o nosso viver, mas pelo Espírito Santo que agora vive em nós. Então nós vivemos na orientação, nós vivemos na direção do Espírito Santo. Veja o que Paulo ele falou na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20, que é muito conhecido de todos nós. Ele disse: já estou crucificado com Cristo. Então Paulo testemunha que ele estava crucificado com Cristo. Assim nós também devemos estar crucificados com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma coisa é eu viver e outra coisa é Cristo viver em mim. Isso é muito importante para todo cristão, deixar Cristo viver na sua vida. Quando nós deixamos Cristo viver na nossa vida, a luz de Cristo vai brilhar em nós. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Ou seja, mesmo eu vivendo na carne, eu estou gerando fé, vivendo
eu vivendo essa vida na carne, eu vou deixando que o Espírito Santo vá conduzindo a minha vida, vai direcionando a minha vida, de forma que eu estou testemunhando de Cristo com o meu viver, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O primeiro item da nossa lição, o primeiro tópico da nossa lição, diz que o crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito Santo. Então, todo crente que é cristão, que vive as características de Cristo, que deixa expressar as características de Cristo na sua vida, esse é o verdadeiro cristão. Ele vive sob os domínios do Espírito Santo, sob as orientações do Espírito Santo. O fruto do Espírito é essa expressão, é a expressão do Espírito Santo na vida do crente, porque ele expressa as mesmas características de Cristo, ele expressa os mesmos sentimentos de Cristo, porque ele é cristão, ele é um seguidor de Cristo. O Salmo 55, o verso 11, quando Davi orava a Deus, arrependido do seu pecado, ele disse: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha a importância que Davi ele dá ao Espírito Santo. Nós devemos também sermos assim, dar importância ao Espírito Santo na nossa vida, não desprezar o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, mas sim sempre ser apaixonado pelo Espírito Santo. Mas nós devemos sempre procurarmos, nos esforçar a viver sob as suas orientações, para que então o fruto do Espírito vá então se moldando na nossa forma de viver. Vamos ver aqui a definição. No primeiro item, nós vemos a definição do fruto do Espírito. No momento da nossa conversão a Cristo, no momento em que nós nos convertemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos estimular, ele vai nos animar a fazer o que é bom e agradável a Deus. O Espírito Santo, ele nos estimula, nos anima a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, de maneira instantânea ou gradativamente, ele regenera o nosso interior. Nós vamos sendo regenerados, transformados pelo Espírito Santo. Enquanto ele nos molda, nós vamos crescendo na graça de Jesus Cristo. Enquanto somos moldados pelo Espírito Santo, que vai nos estimulando através da palavra de Deus, que vai também enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração, enchendo o nosso ser. Nós vamos buscando o Espírito Santo e vamos sendo cheios da graça de Deus e manifestando então o fruto do Espírito, expressados então pelo nosso comportamento como cristão que somos. O segundo item fala sobre o fruto no singular. Fruto ou frutos do Espírito. Qual a nossa expressão? É claro que às vezes nós falamos frutos do Espírito e às vezes nós falamos fruto. Mas o correto é fruto do Espírito, conforme Eurico Bergst, ele explica no singular. Ele fala sobre fruto, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. Então, o que ele faz? Ele posiciona o amor como o primeiro. Ele posiciona o amor para encabeçar
as demais modalidades, as demais virtudes do Espírito Santo. Então, as 8 virtudes seguintes são o reflexo do amor. Eurico Bergest diz que o amor, ele encabeça as oito virtudes que são reflexo do amor de Deus na nossa vida. Paulo disse que o amor de Deus foi derramado em nós. As virtudes desse amor, elas vão sendo expressadas na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso andar, no nosso linguajar, a forma que nós falamos, a forma que nós vemos as coisas, enfim, essas virtudes vão aparecendo na nossa vida porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, quem tem o amor de Deus tem o gozo e a alegria de viver na presença de Deus. Quem tem o amor de Deus vive uma vida de paz, vive uma vida de alegria, porque o amor de Deus está na sua vida. Quem tem o amor de Deus é uma pessoa longânima. Quem tem o amor de Deus é uma pessoa benigna. Quem tem o amor de Deus tem bondade, tem fé. Quem tem o amor de Deus deixa expressar a mansidão que está no seu interior. Também é uma pessoa de domínio próprio, ele é temperado, ele é equilibrado. Isso quem tem o amor de Deus. Donald Dee chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. Segundo o escritor, essas modalidades, cada uma no singular, produz a unidade do caráter de Cristo, e todas elas contrastam as obras da carne. Todas as modalidades pertencentes ao fruto do Espírito, segundo o escritor Donald Dee, ele diz que contrasta as virtudes do amor, as partes do fruto do Espírito, elas vão contrastar as obras da carne. O batismo no Espírito Santo, a realidade dos dons espirituais e o fruto do Espírito, com as suas virtudes, são fontes do Espírito Santo. E todas elas contrastam as obras da carne. Nesta contrastação, nesta oposição com as obras da carne, vai haver então uma luta, que nós vamos falar mais daqui a pouco. Paulo fala sobre andar no Espírito. Conforme o apóstolo Paulo, ser guiado pelo Espírito significa vencer os desejos pecaminosos da carne. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós então vencemos os desejos pecaminosos da carne. O fruto do Espírito vai se posicionar contra os desejos da carne. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós conseguiremos vencer os desejos da carne, vencer os desejos carnais, mas devemos ser vigilantes, totalmente vigilantes, porque qualquer falha nós podemos dar lugar ao inimigo. Dando lugar ao inimigo, vamos ser vencidos pelos desejos da carne, e vencidos pelos desejos da carne, vamos então morrer espiritualmente, e é o que os cristãos não querem, morrer espiritualmente. Nós precisamos sempre ter uma vida espiritual equilibrada. Nós devemos ter sempre uma vida espiritual cheia de segurança, colocar todas as ferramentas que o Senhor nos deu para tapar as brechas, para que o inimigo então não vença esta guerra. Por isso Paulo diz:
andar no Espírito, andai no Espírito. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, viver corretamente em submissão a Deus e santidade a Deus. Uma vida de humildade agrada a Deus. Quando nós somos humildes, nós vencemos qualquer tipo de problemas devido à nossa humildade. Também devemos ser submissos a Deus, obedecermos a Deus. Devemos viver uma vida de santidade, uma santidade que glorifica a Deus, que adora a Deus, que agrada a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10 está escrito: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo aqui, escrevendo aos Colossenses, ele fala também sobre o andar dignamente, andar no Espírito, andar dignamente diante do Senhor. Quando andamos, disse Paulo, dignamente diante do Senhor, nós agradamos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Nós agradamos a Deus em tudo aquilo que nós falamos. Nós agradamos a Deus em tudo aquilo que nós somos, mas quando estamos andando dignamente diante do Senhor, submissos da sua palavra, vivendo uma vida de santidade a Ele. E aí vamos frutificando, vamos produzindo frutos para Deus em toda a sua obra. E então crescendo, vamos crescendo no conhecimento do Senhor. O segundo tópico da nossa lição fala da diferença, a diferença, e também fala da relação entre o fruto e os dons do Espírito. Começando por diferença no primeiro item, quando Paulo compara o fruto do Espírito com os dons do Espírito, então ele usa o amor como representante do fruto do Espírito Santo e as demais modalidades, as demais partes a qual Eurico Berges chama partes desse fruto. Então essas demais modalidades são o reflexo do amor, ou seja, podemos chamar também de virtudes, não é? Os dons espirituais é um caminho excelente. Paulo disse que os dons espirituais é um caminho excelente. Nós não podemos desprezar os dons espirituais. Nós não podemos deixar de lado os dons espirituais. É um caminho excelente. Mas o amor é um caminho ainda mais excelente. O amor, disse Paulo, é superior aos dons. Não devemos desprezar os dons espirituais, mas devemos sempre ter em mente que o amor, ele é mais excelente, ele é superior aos dons espirituais. Não podemos deixar o amor abaixo e colocar acima do amor os dons espirituais. Não adianta de nada você buscar os dons espirituais e desprezar o amor, até porque o amor não é um dom, amor não é dom, amor é um mandamento. Jesus manda amar, ele disse: amai os vossos inimigos, amai o vosso próximo. Então amor, ele é um mandamento, ele diz: amai as vossas esposas. Toda vez, em toda a Bíblia, quando nós vemos sobre esse falar do amor, para que nós praticamos o amor vai aparecer em uma ordem imperativa: amai. Então nós devemos nos esforçar para amar, pedir a Deus ajuda para nós
amar as pessoas, amar as coisas de Deus, amar a obra de Deus, amar a igreja, amar aquelas pessoas que se dizem ser nossos inimigos. Nós precisamos colocar em prática o amor. Então, o amor, ele é superior aos dons espirituais. Se de um lado nós precisamos colocar em prática o amor, no caso dos dons espirituais, nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, nós precisamos então buscar de uma forma gloriosa, de uma forma maravilhosa. Nós devemos buscar profundamente os dons espirituais, mas o amor precisamos colocar em prática. O segundo item fala sobre os dons na igreja. Os dons espirituais são importantes para a igreja. Significa que não devemos desprezá-los. Se os dons espirituais são importantes para a igreja, por que desprezar os dons espirituais? Não podemos desprezar os dons espirituais. Eles são importantes na igreja. Por isso devemos sempre buscar eles. Viver uma vida de Cristo, viver uma vida de comunhão com Deus, para sermos usados pelo Espírito Santo, com os dons espirituais. Mas precisamos produzir os frutos, produzir o fruto do Espírito com as suas virtudes. A vontade de Deus é que a igreja não ignore os dons espirituais. Essa é a vontade de Deus, que nós não ignoremos os dons espirituais, que nós não desprezemos os dons espirituais, mas sabemos que o fruto do Espírito é importante na vida do cristão. O apóstolo Paulo nos orienta a buscar os melhores dons e não desprezar as profecias. Buscar os melhores dons, mas não podemos desprezar as profecias, porque as profecias, elas são importantes na igreja. As profecias, conforme disse o apóstolo Paulo, ela tem uma grande importância na igreja quando elas são realmente de Deus. Até porque as profecias, elas têm um filtro, Paulo diz para nós julgarmos as profecias, e para julgar as profecias há um filtro para nós julgarmos elas. Primeiro, elas precisam estar consoantes ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Se as profecias estiver certas, estiver condizendo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, ela vem de Deus. Mas as profecias precisam ser para exortação, para edificação e para consolação da igreja. Todas as profecias precisa exortar, precisa consolar, precisa edificar. As profecias que causam confusão na igreja, elas não vêm de Deus. Pode vir das emoções do homem e pode vir até de Satanás, mas trazendo confusão à igreja, essas profecias não são de Deus, porque as profecias que vêm da parte de Deus, ela exorta, chama a atenção da igreja em algo, ou de uma pessoa em si. Ela consola uma pessoa que está triste, que está precisando de consolo, e ela edifica a igreja, edifica alguém, porque assim sendo, essas profecias são de Deus. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, ele disse: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, eu não quero que vocês fiquem de lado, desconhecidos dos dons espirituais. Quero que vocês conheçam os dons espirituais. Quero que vocês saibam dos dons espirituais, porque os dons espirituais são importantes na igreja.
No versículo 31, já finalizando esse capítulo, Paulo diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Quando o crente dá liberdade à atuação do Espírito Santo em sua vida, este produz características de Cristo em seu viver. Então, o que o crente precisa fazer? Ele precisa dar liberdade para que o Espírito Santo atue, para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que o Espírito Santo venha moldar a sua vida de forma que agrade a Deus. Quando o crente dá esta liberdade ao Espírito Santo, então ele vai produzir no crente características de Cristo. Ele vai produzir no crente características, sentimentos de Cristo, viver de Cristo em seu viver. Ele vai vivendo uma vida em Cristo. No céu não haverá necessidade de dons, mas eles são uma necessidade para a igreja nos dias de hoje. A igreja precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Então nós precisamos do poder de Deus. Conforme Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, a igreja precisa do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos dos dons espirituais. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos dos dons. Nós precisamos do fruto do Espírito sendo vivido na nossa vida para nós combatermos o reino espiritual das trevas. Então nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus e buscar viver uma vida de santidade a Deus, uma vida separada do mundo, praticando aquilo que agrada a Deus, para vencermos então o reino espiritual das trevas, para vencermos Satanás e suas hostes, para vencer os demônios, para vencer os espíritos malignos. Nós precisamos do poder de Deus, e o poder de Deus está em viver o fruto do Espírito. O poder de Deus está em buscar os dons espirituais e deixar de ser usado pelo Espírito Santo. O poder de Deus está em orarmos, em jejuarmos, em viver uma vida protegida pelas ferramentas que Deus deixou para nós. Conforme Apocalipse, capítulo 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade dos recursos do Espírito, porque nós já estaremos com o Senhor, guardados e protegidos de todos os mal. Não haverá mal, mas sempre nós viveremos a alegria e o gozo do Espírito. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que Jesus, ele é o tronco. Nós devemos ser as varas, nós devemos estar em Jesus, nós devemos viver em Jesus, nós devemos andar em Cristo para sermos ligados a Ele. Porque nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos viver uma vida no Espírito. Agora, sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Deus, nada somos. Sem Jesus, não podemos fazer nada, porque o Senhor, Ele é o centro de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas, e nós devemos adoração
e santidade a Ele. O terceiro tópico da nossa lição diz: o Espírito se opõe à carne. O Espírito se opõe à carne. As igrejas da Galácia abusavam da liberdade cristã, agradando a carne e entristecendo o Espírito Santo. A prática do legalismo também levava a igreja à falta de amor e desunião. Os crentes que estavam na Galácia, eles não conseguiram diferenciar o que é a liberdade cristã. E eles achavam, ou eles colocavam diante dos outros crentes, que uma vida de liberdade cristã é fazer aquilo que eles bem queriam. Então, assim, eles voltavam a ser escravos do pecado. Porque viver uma vida de liberdade cristã, é viver uma vida liberta. Nós saímos do mundo porque nós estávamos escravos do pecado. Nós éramos escravos de Satanás, escravos da carne. Nós obedecíamos a nossa carne, obedecíamos às orientações satânicas. Nós fazíamos tudo aquilo que desagradava a Deus. Nós não éramos livres, nós estávamos escravos, nós éramos presos pelo diabo. Quando nós nos convertemos a Cristo, agora nós vivemos para Cristo, porque nós fomos libertos do pecado. Nós não precisamos mais do tabaco, não precisamos mais da bebida alcoólica, não somos mais influenciados para oferecermos a prostituição à nossa carne. Nós não vivemos mais uma vida presa, nós fomos libertos, nós não precisamos mais disso. Mas os Gálatas, eles não entenderam assim. Antes, eles usavam dessa liberdade para pecar. Agora somos libertos, podemos fazer aquilo que queremos, e achavam que isso era liberdade. Eles acabavam agradando a carne e entristecendo o Espírito Santo. Quanto à prática do legalismo, eles preferiam continuar vivendo uma vida na lei. Ora, nós estamos em obediência à lei, nós estamos vivendo uma vida ainda na lei. A lei também é santa, a lei também é de Deus. Se nós obedecermos a lei, colocarmos a lei em prática, nós estamos vivendo essa liberdade. Não precisamos viver uma vida. Nós não precisamos viver uma vida na lei, nós precisamos viver uma vida liberta do pecado, uma vida para Cristo. Mas os Gálatas não entendiam assim. Levavam então a igreja à falta de amor e desunião, porque havia ali um desenvolvimento de uma vida não agradável a Deus. Paulo chegou a dizer no versículo 6, no capítulo 1 da carta: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, eles estavam vivendo um evangelho que não era o evangelho que Paulo pregou para eles, porque eles entendiam de uma forma diferente e davam ocasião à carne, davam lugar à carne, achavam que podiam, sendo cristão, continuar na prática da lei e colocar então a sua carne, colocavam a carne em submissão ao pecado. A carne estava submissa, a carne continuava
tendo o prazer, vivendo o prazer daqueles homens que, ao invés de servir a Cristo, eram sujeitos ao mundo do pecado. Então as igrejas da Galácia abusavam da liberdade cristã, e abusando dessa liberdade cristã, eles entristeciam o Espírito Santo. E também a prática do legalismo, que acabava levando a igreja a viver a falta de amor, levava a igreja a viver a desunião, e isso não era bom para a igreja. Agora, o legalismo, conforme os escritos de Paulo, o termo grego para carne pode significar fraqueza física, pode significar o corpo, pode significar o ser humano, pode significar o pecado, pode significar também os desejos pecaminosos. Significa então um conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Assim os Gálatas pensavam. Nós recebemos a Cristo, podemos continuar vivendo a lei, agora nós somos libertos, continuando a colocar as práticas da lei na nossa vida, sendo cristão, e eles então achavam que a liberdade cristã era apenas ter a liberdade cristã. Gálatas 5,17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o legalismo pode significar isso, mas aqui, quanto aos Gálatas, significa os desejos pecaminosos, o pecado. E isso era o que os Gálatas eles praticavam. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, quer dizer espírito, se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando nós crucificamos a nossa carne para vivermos a vida de Deus, quando nós crucificamos a carne para vivermos, para agradarmos a Deus com o nosso comportamento cristão, nós então deixamos Cristo viver na nossa vida. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e nós agora vivemos uma vida em Cristo Jesus. Os vícios, o apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios, e esses vícios ele chama de obras da carne, conforme os versículos 19 a 21. A carne representa a nossa natureza humana. A carne representa a mancha do pecado na vida do homem. Nós vamos ver também que existem outras listas na carta que Paulo escreveu aos Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Também são outras listas que vão apresentar outros vícios, outras obras da carne. Todos nós sofremos com as tentações que vêm da nossa natureza pecaminosa. Sofremos. Por que nós sofremos? Porque o Espírito Santo, ele nos mostra uma vida de santidade a Deus, lutando para viver uma vida de santificação a Deus. Nós sofremos com as tentações da carne, porque a natureza pecaminosa, o nosso velho eu, continua querendo que nós cumpramos, querendo que nós obedeçamos
as vontades, os desejos carnais, e nós queremos viver uma vida de santificação. Nós não queremos mais a natureza pecaminosa na nossa vida, nós queremos viver uma vida cristã. E aí nós sofremos com as tentações, porque todos nós somos pecadores, todos nós sofremos com a natureza pecaminosa. Mas quem é salvo por Jesus sempre terá uma renovação de vida, porque nós temos uma vida nova, uma vida dedicada a Deus e não ao pecado. Mas sabemos que sempre vamos estar lutando contra as obras da carne, e nós só vencemos a carne quando o Espírito Santo ele está em primeiro lugar na nossa vida, quando nós estamos dando lugar para que as virtudes do Espírito Santo elas trabalhem o nosso interior, e então cheios do Espírito Santo, priorizando a Deus, priorizando as coisas de Deus, priorizando o Espírito Santo em nós, nós vamos vencer as obras da carne, nós conseguimos vencer as obras da carne. Lembre-se, qualquer brecha que você der às tentações, você pode morrer espiritualmente, você pode cair em pecado, mas lembre-se que Deus, com a sua infinita misericórdia, com a sua compaixão, Ele pode perdoar o seu pecado, Ele pode tirar você dessa vida pecaminosa que você entrou novamente e fazer de você novamente uma nova criatura. Mas não dê brecha para as tentações, não dê brecha para a carne, não obedeça aos desejos carnais, mas obedeça sim o Espírito Santo que orienta e direciona a sua vida. Classificação dos vícios em 3 categorias, conforme Gálatas 5, 19 a 21. Então nós temos uma classificação dos vícios. O sexo ilícito, pecados de ordem religiosa e pecados de ordem social. O sexo ilícito apresenta a prostituição, a impureza e a lascívia. Os pecados de ordem religiosa apresentam a idolatria e a feitiçaria. Os pecados de ordem social representados pela a inimizade, as porfias, as imulações, as iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Como estão os seus pensamentos? Os nossos pensamentos, a nossa mente, ela precisa ser impregnada da palavra de Deus. Precisamos encher a nossa mente do Evangelho. Precisamos encher a nossa mente das coisas de Deus. Precisamos encher os nossos pensamentos da palavra de Deus. Precisamos batalharmos e nos esforçarmos por isso, porque o pensamento humano norteia o seu comportamento. Se a sua mente é carnal, por que a mente do homem é carnal? Porque ele impregna a sua mente de coisas carnais. Porque ele deixa encher a sua mente das coisas que não agradam a Deus. E a mente então se torna carnal. E aí o seu comportamento vai ser carnal. Então, tendo uma mente carnal, vai viver um comportamento carnal que vai resultar em morte espiritual e pode até se tornar em uma morte física. É por isso que nós devemos impregnar a nossa mente com as coisas de Deus,
Porque se a nossa mente for espiritual, seu comportamento vai ser espiritual, e isso vai resultar em vida e paz. Então vamos encher a nossa mente das coisas de Deus. Vamos encher a nossa mente da palavra de Deus. Vamos ler bons livros evangélicos. Vamos ler mais a Bíblia Sagrada. Vamos refletir mais na palavra de Deus, para que a nossa mente ela seja impregnada da palavra de Deus, para que a nossa mente seja cheia da palavra de Deus, para vivermos uma vida espiritual que agrade a Deus, um comportamento espiritual que agrade ao Senhor, sabendo que uma vida espiritual vai resultar em vida e paz. O que é ter paz? O que é viver uma vida de paz? É se comportando espiritualmente de uma forma que Deus se agrada. Quando nós fazemos isso, vivemos uma vida de paz. Tudo aquilo que traz paz para a sua vida, que traz alegria para a sua vida, que traz gozo espiritual para o seu coração, então assim faça, para que você tenha paz. O mundo quer paz, mas vive uma vida carnal. O mundo quer paz, mas dá lugar ao diabo. O mundo quer viver uma vida de paz, mas não não quer viver uma vida no Espírito. Para ter paz, precisamos deixar que o fruto do Espírito trabalhe o nosso interior. Para termos paz, precisamos ter uma mente de Cristo. Precisamos ter pensamentos que agradam a Deus, expulsando os pensamentos maus e não dando brechas para as tentações que vai acabar tirando a nossa paz, que vai acabar tirando a nossa alegria, que vai acabar tirando a nossa felicidade. E o diabo está aí, ele quer roubar. O diabo está aí no mundo e ele quer roubar a paz que você tem, quer roubar a alegria que você tem, quer roubar a felicidade que você tem, quer roubar o sucesso que você tem. E você precisa ser espiritual. E ser espiritual é dar lugar ao fruto do Espírito, deixar que as virtudes do Espírito Santo trabalhe e molde o seu viver. O fruto é a maneira de exercer os dons. Não merecemos os dons, e nem por isso Deus se nega de nos revestir de poder. Há pessoas que querem os dons espirituais, mas não tem um comportamento que expressa o fruto do Espírito na sua vida. Precisamos de um comportamento que expresse o fruto do Espírito Santo em nós. Quando nós temos um comportamento assim, com certeza nosso desejo também vai ser intenso, vai ser grande em buscar dons espirituais e deixar que o Espírito Santo nos use com os seus dons espirituais. Agora, nós não merecemos esses dons, mas nem por isso Deus se nega de nos revestir de poder. Deus nos quer revestir de poder para que nós então possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de alegria, de amor e de paz. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que a sua vida espiritual, que o seu ministério também seja abençoado por Deus. Deus te abençoe ricamente em o nome de Jesus.